Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a importância da leitura em voz alta. Você já parou para pensar que a leitura em voz alta pode favorecer o seu aprendizado, além de te estimular para a leitura? Eu tenho visto cada vez, né, que a gente começa um livro ou que a gente. Eu tenho esse hábito da leitura em voz alta. Então, para mim, faz muito sentido. E olha só, eu não tenho não só o hábito da leitura em voz alta, como eu imito as vozes dos personagens. Mas você não precisa fazer isso, não precisa. Mas eu quero deixar aqui para vocês alguns benefícios da leitura em voz alta. E eu acho que a leitura, né, em voz alta, eu acho, pelos estudos que eu já fiz e pelos artigos que eu já li, ela vai te ajudar a desenvolver vários pontos que talvez estejam travados ali em você. Como, por exemplo, a timidez. Pode ser que você seja uma pessoa mais tímida e aí, com o recurso audiovisual e áudio da sua própria voz, você vá se desenvolvendo e depois, numa presença em público, você consiga falar melhor. A leitura em voz alta pode te ajudar com a dicção das palavras, né? Então, tudo isso vai contribuindo aí se você quer se tornar um leitor e se você quer se tornar um leitor, né, em voz alta. E assim, não observe, gente, a minha entrada aqui no YouTube me trouxe muitos aprendizados. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero deixar um aqui. Não se importar tanto com o que os outros estão pensando. Esse, para mim, é o aprendizado maior, né? E eu não quero entrar ali no senso comum, mas é porque foi muito desafiador para mim. Então, trazendo aqui para o nosso assunto de leitura em voz alta, quando você estiver lendo em voz alta na sua casa, não se preocupe com o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, né? Aquilo ali vai se tornar um estímulo para você. E olhe, pode te ajudar também. Você que é um estudioso, que ainda está na escola, né, ainda está aí na educação, ou na educação técnica, ou na graduação, a leitura em voz alta pode te ajudar a apresentar aqueles trabalhos, sabe aqueles trabalhos que o professor pediu? Sabe aquele seminário para o final do mês? Sabe tudo isso que a gente tem que fazer na escola? Então, a leitura em voz alta, ela pode te ajudar e ela pode te ajudar até a sistematizar as ideias. Claro que isso tudo aqui foi só um preâmbulo, vamos realmente começar o nosso vídeo aqui com os benefícios da leitura em voz alta. Eu fiz uma lista com 7 benefícios e só para vocês não desconfiarem, eu sou uma professora old school, eu escrevo em papel como faziam os incas e os maias, né? Apesar de gostar de tecnologia, né, de me abrir aí para a tecnologia, eu ainda faço assim, ó, papelzinho. Sala de aula também, gente, quem é meu aluno aí sabe, né? Mas vamos lá. Primeiro benefício, melhora a fluência e a dicção. A leitura em voz alta, ela vai te estimular, e até aquelas palavras mesmo que a gente trava, sabe aquela palavra que a gente dá uma travada assim para falar? Às vezes aquela palavra vai aparecer tantas vezes no texto que você está lendo que você vai destravá-la. Então você começa, é um exercício, né, gente? Tem pessoas que vão numa academia se exercitar, né? E aí você, quando quer exercitar aí a sua linguagem, você faz um exercício de leitura. Então, esse exercício, ele pode, né, te ajudar a ter uma percepção melhor das palavras. E aí você começa a cadenciar o seu ritmo, né? Tanto o seu ritmo de leitura para você ter a fluência, quanto a sua compreensão e a dicção. E ajuda muito naquelas palavras que a gente tem mais dificuldade, que às vezes a gente erra, né? Eu tenho algumas dificuldades com algumas palavras, às vezes eu falo um pouco rápido, né? E aí eu atropelo essas palavras. Então, para mim, ajuda bastante. E eu leio em voz alta, viu? Na minha casa, eu leio aqui em voz alta, eu gosto. E como eu disse, eu até imito os personagens de vez em quando, né? Eu troco minha voz ali, ó, para oscilar entre um personagem e outro. Coisas de Michelle. 2. Ajuda na compreensão dos textos, né? Você está lendo e aí você faz aquela leitura em voz alta, o texto ele acaba se tornando mais compreensível. Por quê? Porque você está fazendo ali um manejo de entender aquele texto, né, e de percebê-lo. Então, eu escuto aquele texto, né, e aí o meu cérebro vai fazendo as devidas, né, análises.
né? Vai compreendendo o que está escrito ali. É como se eu abrisse uma casa, né, e fosse tirando pequenos objetos ali para que eles tivessem conexões entre eles, né? Então, quando eu leio em voz alta, eu estou fazendo essas conexões, né, com o texto e com o seu cérebro. Vou fazer um disclaimer aqui, né? Vou fazer uma outra explicação. Eu não quero dizer com isso que quem lê em silêncio vai compreender menos, não é nada disso. É porque se você é um leitor aí, é, costumaz ou não, mas que está, né, tentando melhorar nessa teoria, nessa cadência de linguagem, né, de percepção, de leitura, a leitura em voz alta ela pode te dar uma porcentagem maior, né, nessa compreensão aí. Ela pode, né, te fisgar de um jeito que a sua compreensão ela se amplifique, certo? Terceiro, estimula a concentração. Parece contraditório, né? Falar que eu vou ler em voz alta e vou estar concentrado ao mesmo tempo, mas não é contraditório. Enquanto você, né, está se percebendo ali na leitura, você também está com a sua atenção redobrada naquilo que você está falando e naquilo que você está ali, ó, refletindo, analisando, né? Alguns exercícios de meditação, né, o mindfulness, por exemplo, ele trata muito de você ter um foco nas coisas, né, de você perceber ao seu redor. A leitura em voz alta, ela também vai fazer esse tipo de trabalho, né? Ela vai chamar a sua concentração para aquele momento. E como é gostoso, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é maravilhoso você mergulhar numa leitura, né? Se perder nessa leitura e as pessoas chamarem, ó, e você não ouvir. Já aconteceu com vocês? Porque já aconteceu comigo. Tinha épocas que eu estava tão mergulhada no livro que eu estava lendo que a pessoa falava aqui comigo e eu não ouvia, né? Porque eu estava lá dentro da leitura, vivendo aqueles momentos ali com aqueles personagens. 4. Vai fortalecer a sua relação com a leitura. E aqui eu quero chamar a atenção de quem está começando agora, quem não tem muito hábito da leitura, né? Que está seguindo aí aqueles YouTubers de como ler melhor, leia 10 páginas por dia, começa com 10 páginas. Eu vou dizer o seguinte para vocês: comece como você puder, somente comece. Se for uma página, se for um parágrafo, comece, porque não é vergonha começar, vergonha é não ler nunca, né? Não ter, né, esse senso essa necessidade da leitura na sua vida, né? Não criar esse repertório, né? Acho que vergonha é isso, vergonha é não ter a leitura na sua vida para criação de repertório. Mas se você está começando aí, você, né, tá mergulhando no mundo da leitura, comece, nem que seja com um parágrafo, como eu disse, e não é vergonha, tá, pessoal? Não é vergonha você reler aquilo. Então, leu, não entendeu? Leia de novo e de novo e de novo. Circule as palavras que você não está compreendendo, marque, dê uma. É como se você puxasse aquelas palavras para si, né? Dá uma olhada naquelas palavras, investigue aquelas palavras, ou seja, faça uma pesquisa, né, daqueles significados. Às vezes, gente, é uma palavra que é falada todo dia, mas você não sabe o real significado daquilo. Então vá atrás, procure, busque, que eu tenho certeza, né, que você vai ter uma relação melhor com a leitura. E eu também tenho certeza que quanto mais você for investigando, quanto mais você tiver esse espírito investigativo perante a leitura, mais você vai querer ler mais trechos, né? Eu tenho uma playlist aqui no canal chamada O Trecho que eu li. E lá na playlist a gente pincela, né? Pinça, vai lá e pesca trechos de diversos livros que eu li. E eu vou subir mais vídeos, né, dessa playlist, mas eu já quero dizer para vocês que lá nós vamos ler todos os tipos de livros, porque eu sou muito aberta ao conhecimento, à aprendizagem e à leitura. Então, tudo que chega assim, que eu acho minimamente interessante, também não vou ler aquilo que eu não gosto, né, gente? Mas que eu acho minimamente interessante, eu leio, sem problema algum. Então, nessa playlist vão ter vários livros de várias categorias, de várias categorias, e a gente vai, né,
pensar o trecho junto. Seria legal se vocês lessem aí também o livro que chama a atenção de vocês, escrevessem lá nos comentários para mim os últimos trechos que marcaram vocês. Dá uma olhadinha lá na playlist. Número 5, melhora a sua escuta ativa, ou seja, além de te dar um hiperfoco naquilo que você está fazendo ali, também vai melhorar essa possibilidade de você ouvir melhor, de você estar ativo ali naquela escuta, porque muitas vezes nós temos ouvido de mercador, né, gente? Ouvido de avião, né, modo avião, então escuta o que quer, né? Fala o que quer, mas escuta também o que quer, né? E quando eu digo escuta o que quer, é porque a gente vai selecionando e no fundo às vezes a gente não escuta nada, né? A gente apenas se prepara para responder à pessoa. Você já passaram por isso? Eu já e eu tenho me policiado bastante, né, de escutar apenas para responder. Isso é muito ruim, eu acho, pelo menos, né? Eu quero escutar para entender a pessoa e para ter uma relação até empática com essa pessoa, né? Número 6, melhora o seu aparelho fonador. Então, se você tem algum distúrbio na linguagem, né? Ou se você troca algumas letras, né? Com o treino, como eu disse, é igual ir para academia. O treino de linguagem é igual ir para academia. Se você vai ali treinando, né? Você vai ter uma percepção melhor no seu aparelho fonador. A sua boca vai fazer os movimentos adequados para aquela palavra e a sua dicção vai melhorar, o seu foco vai melhorar. Então, a leitura em voz alta, ela traz muitos benefícios, gente. Eu listei 7 aqui, mas com certeza a gente poderia conversar de leitura e letramento e os demais benefícios dessa leitura em voz alta. E número 7, melhora a sua memorização, né? Você está lendo ali, né? Essa leitura, como eu falei, vai fazer um trajeto ali direto para suas reflexões, né? Diretamente ali com o seu cérebro e pode te ajudar nos quesitos de memorização, né? Você falar, né? Nós temos vários sentidos, né, gente? Então, esses sentidos, quando eles estão em prol de nos ajudar, eles acabam beneficiando, né? E é um benefício você ter ali a leitura em voz alta impactando na sua memorização. Nós vivemos em uma época de muitas distrações, né? Tudo é distração. As próprias ferramentas que a gente utiliza, e eu não sou contra a tecnologia, acho ótimo, graças a Deus pela tecnologia que eu tenho minha máquina de lavar ali, minha amiguinha, para poder me ajudar. Mas esse tanto de tecnologia e essas distrações que a gente cria, né, esse conjunto está fazendo com que a gente perca a memória. Né? Nós estamos mais esquecidos ou não? Tem aluno que olha para mim e fala assim, professora, acabei de ler e já esqueci. Você já passou por isso? Eu vou fazer um outro vídeo sobre o acabei de ler e já esqueci. Né? Porque a gente precisa fazer esse exercício e um desses exercícios é a leitura em voz alta. Olha, eu nesse canal aqui eu falo para adultos, né, jovens adultos, né? É um canal principalmente voltado ali para os meus alunos, mas se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu falo para jovens adultos, mas leitura em voz alta para criança é sensacional. É uma ferramenta prática, lúdica, fácil e que você pode implantar aí dentro da sua casa, né? E se você ainda tem uma veia artística, ainda pode imitar as vozes dos personagens diferentes, porque para a criança ainda vai impactar muito na formação do criativo. E eu acredito, eu me considero uma pessoa criativa, eu adoro o lúdico e eu acredito que o criativo ele não pode se perder. E nós estamos também perdendo o criativo na infância, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Então, se você gostou desse vídeo, considere curtir, compartilhar e mandar aí para sua rede, porque nós precisamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.